Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês poderosamente. Mais um dia aqui no nosso devocional, No pão diário, o verdadeiro pão que nos alimenta, que é a palavra de Deus. O texto para nossa reflexão vai estar em Lucas capítulo 6, do verso 47 ao 49. E o tema, vai ser a casa construída, edificada na rocha. Então vamos lá para a nossa leitura? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, e obedece, eu vos mostrarei a quem é semelhante, para quem ouve e obedece, tá bom? É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abrindo bem fundo e pôs os alicerce ou base, é o mesmo significado. E pôs a base ou alicerce sobre a rocha e vindo a enchente, ou a tempestade, ou a chuva forte, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada, sobre a rocha. Mas o que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante, tá? Ele está dando um exemplo que é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e caiu logo, E foi grande a ruína daquela casa. Então o Senhor Jesus, ele vai comparar a pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus e uma pessoa que ouve, mas não pratica, como uma pessoa que construiu uma casa com base ou sem base, ok? Construiu com e sem alicerce. Para toda construção, você precisa de verificar qual que vai ser o alicerce competente, Qual é a melhor base, qual é o melhor alicerce para aquela construção. Qual construção, Juliana? De uma casa, de um sobrado, de um templo, de um prédio. Então, para cada edificação, você precisa entender qual base vai ser melhor, porque o alicerce faz parte dos elementos estruturais de qualquer edificação, de qualquer construção, tá? Então, alicerce, pilares, vigas, lajes, são tudo elementos estruturais para manter uma construção ou uma edificação. Se você vai construir uma casa começando ali pelo tijolo, fazendo a alvenaria de uma casa e não ter um sustento, não ter uma base, provavelmente a sua casa vai começar aí com fissuras e subsequentes trincas, rachaduras e com certeza ela não vai suportar nenhuma movimentação do solo, nem muito menos, chuvas, tempestades e tudo mais, porque ela não tem um dos elementos principais aí, que é a base ou é o alicerce. Então o Senhor Jesus compara uma pessoa que ouve, mas não pratica as palavras do Senhor, é como uma pessoa que construiu a casa aí sobre areia, sem fundação, tá bom? Então sobre a areia ela desmorona na hora da tempestade. Então como edificar essa casa, essa construção aí na rocha? Tá bom? Levando aqui para o texto de Jesus, que fala sobre aqueles que ouvem a palavra de Deus e seguem os mandamentos e obedecem, tá bom? Precisa, primeiro que eu disse, de uma base, de uma estrutura, que é um dos primeiros elementos principais aí de estrutura de uma edificação, tá bom? Então, semelhante ao homem que edificando uma casa, ou seja, a primeira preocupação aí para construir é a base, eu já falei, tá bom? A base da nossa casa espiritual deve ser a palavra de Deus e ouvirmos a palavra de Deus, Devemos estar firmes em Jesus, em segurança. Deixa eu te falar uma outra coisa que nós precisamos entender. Não existe uma família abençoada, não existe nada abençoado que não tenha que ter esforço, suor, dedicação, tá bom? Não existe uma família, um ministério, um trabalho enlatado para você ir no supermercado e chegar lá e falar filhos prontos. Eu vou pegar.
família pronta, eu vou chegar lá e vou pegar uma formatura, uma faculdade. Não existe, tá? Edificar, que é construir, é tempo, é planejamento, é esforço, é perseverança e é trabalho, muito trabalho. Não tem nada pronto, ok? Então, você precisa ter um alicerce fundo, né? Ele cavou, abriu aí uma profunda vala. Como eu já disse, a casa ela começa por baixo, no alicerce, tem que ter profundidade e para depois ela subir para ser construída, ok? Então, se o que está por baixo não for bom, o alicerce, não adianta, não vai suportar o peso da estrutura, da carga, da laje, do piso, dos revestimentos, dos pilares, da viga. E vai passar o tempo, vai ter fissuras com subsequente trincas e rachaduras e uma possível queda, um possível desmoronamento aí da sua edificação, tá bom? E é assim, os alicerces da família a palavra de Deus, uma vida de oração, todos os dias, intimidade com Deus, buscar a palavra do Senhor e que a sua casa venha ter a atmosfera do céu, em paz, né? Em comunhão. Nós precisamos estar debaixo desse governo, esse governo do reino de Deus, né? Vamos dizer, trazer um pedacinho dos céus aí para dentro da nossa casa, e exige esforço, né? Lançou o alicerce aí sobre a rocha, tem que ter esforço. A rocha ela fica, ou a rocha ou um terreno firme, exige aí profundidade, né? No solo, para alcançar exige esforço, trabalho. Então precisamos de lutar pelos nossos lares, confiando em Deus, porque Ele que edifica. Então nós precisamos entender que pode vir a dificuldade, as enchentes, as tempestades, que é normal de acontecer, mas se você estiver em Deus, nada pode te abalar, tá bom? Quando uma casa ela é bem construída fisicamente, vai passar o tempo e aquela construção vai permanecer. E é exatamente a nossa vida com o Senhor. Vai passar o tempo e a nossa casa, podendo ter dificuldades, situações que fogem do nosso controle, mas nunca vai fugir do controle de Deus. Sempre o Senhor vai providenciar aquilo que você precisa, ou também que eu preciso, com certeza, porque eu dependo muito, totalmente, né? Não é muito, não, é totalmente de Deus na minha vida. Eu creio também que você precisa entender que você depende do Senhor. Então a sua casa não será abalada, a sua família não será abalada, vai chegar provisão, vai chegar recurso que você precisa. Então a casa na rocha ela não desmorona, ela não é destruída, porque está firme sobre um alicerce, sobre uma base forte. E esse alicerce é profundo e por isso o esforço não será em vão. Você vai permanecer, a tua casa não será destruída, porque ela está edificada, né? Protegida aí pelo Senhor. Amém? Se não está, você pode agora pedir ao Senhor para que venha mexer na sua estrutura e, se necessário, Ele fazer uma nova estrutura, um novo alicerce, uma nova base, né? E Ele pode mexer na sua estrutura e colocar a tua casa firme ou de pé novamente. Amém? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo devocional.